Olá, boa tarde. Segunda-feira, 11 de abril de 2016. Você é nosso convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo, para todos os continentes. Um abraço às pessoas que estejam nos vendo em outras regiões do Brasil através da internet e em outros locais do mundo, através do site www.tvriopreto.tv. Na última sexta-feira foram comemorados os 59 anos do IBILCE, de criação do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto. Na verdade, numa primeira etapa como FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois da criação da Unesp, em 1976, também como IBILCE, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Esta instituição, hoje uma das mais importantes do interior do estado de São Paulo e também do Brasil, por que não, está comemorando 59 anos de funcionamento. A solenidade de comemoração foi realizada na sexta-feira no auditório da instituição, o IBILCE, em São José do Rio Preto. Presença de autoridades de São José do Rio Preto, de representantes da Unesp, de várias regiões do estado de São Paulo. Uma solenidade bastante importante que nós da TV Rio Preto estivemos ali para registrar, para acompanhar, para cobrir o lançamento, o desenvolvimento dessa solenidade. Bem, um dos convidados que participaram das comemorações do aniversário do IBILCE foi o deputado estadual Orlando Bolsoni. Ele próprio, no seu pronunciamento ali na hora, falou ter sido um aluno do IBILCE na área de pós-graduação e falou sobre a importância da instituição para São José do Rio Preto nesses últimos anos. Nós vamos ouvir trechos do pronunciamento do deputado Orlando Bolsoni. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Vamos ouvir. O IBILCE, em especial, ele tem um papel decisivo na história da cidade. Vou mais longe, a história de São José do Rio Preto, dos últimos 50 anos em especial, ela se confunde com a história do IBILCE. Então, além desse trabalho, além do trabalho direto, das pesquisas, ainda ontem, numa reunião com o professor Goldenberg, numa reunião, se lembrava da importância do trabalho e dos quais a Unesp é um dos integrantes, já que desenvolve. Então não é de agora que se estuda a Aedes aegypti. Então já há precisamente 27 anos já se tem notícia, inclusive na própria Unesp, e aqui o professor Hermione, diversos professores nossos aqui pesquisando, respondendo, se antecipando inclusive aos desafios que se apresentam. Então o IBILCE tem um papel especial na vida da cidade, e a Unesp, o estado de São Paulo, para se ter uma ideia, se fosse comparado a um país, o estado de São Paulo, ele corresponde a 2 Argentinas, professor Zuleika, 2 Argentinas. E, com certeza, o estado de São Paulo ele não teria essa pujança se não tivesse a Unesp, que espalhou o conhecimento, o saber, a ciência, a tecnologia, a inovação, a cultura, por todo o estado de São Paulo. Então ele tem o desenvolvimento de São Paulo passa, esse estado que é a síntese do Brasil, passa pelo que a Unesp produziu, pela que a Unesp incentivou em todas as cidades, das barrancas do Rio Paraná, da Ilha Solteira, ao litoral, passando por nossa querida São José do Rio Preto. Todos os grandes temas, eu acompanho a história da cidade desde 1979, todos os grandes temas da vida dessa cidade, todos os grandes desafios ao nosso desenvolvimento passaram, foram pensados, as soluções foram buscadas aqui nesta instituição, em cada sala de aula. Eu vou longe, ou por exemplo, os primeiros estudos, lembro ainda, fui secretário de planejamento a primeira vez em 1983, os primeiros estudos que se fez a respeito de uma destinação correta do lixo da cidade, para se dar um tratamento
que hoje o tratamento ecológico, os estudos foram feitos aqui no início, no nosso IBIUSI, à época com o professor Samir. Os estudos a respeito de desenvolvermos tanto uma metodologia de trabalho, uma metodologia de gestão e do enfrentamento dos desafios do abastecimento de água da cidade, passaram por estas salas e por debates aqui nessa instituição. Então, todos os temas, são dois, mas a cultura, o jeito da cidade pensar, eu falava há pouco com o professor Antônio Manuel, é uma cidade que ao mesmo tempo, ela consegue ser uma cidade desenvolvida, uma das mais desenvolvidas do país, mas ela consegue o jeitinho. Eu falava para o professor Antônio Manuel, se descer ao centro da cidade, nós vamos encontrar alguém para tomar um café junto e jogar a conversa fora. Pois é, pronunciamento do deputado estadual Orlando Bolsoni durante a solenidade de comemoração dos 59 anos do IBIUSI de São José do Rio Preto. Bacana ele ter registrado essa faceta, essa importância da universidade para o desenvolvimento socioeconômico de São José do Rio Preto, né? Não há praticamente discussão importante que se realizou na cidade nesses últimos anos, desde a destinação final do lixo, problema de saúde, problema da proliferação do Aedes aegypti em São José do Rio Preto, que não tenha passado em algum momento pelo debate, pelos estudos, pelas reflexões dentro da universidade, dentro do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Quem também esteve presente à solenidade de comemoração dos 59 anos do IBIUSI na última sexta-feira foi a professora Maria José Giannini. Ela é da área de pós-graduação da Unesp, do Estado de São Paulo, da Universidade Estadual Paulista, e esteve aqui na solenidade representando a própria reitoria da Unesp. Vamos ouvir o pronunciamento da professora Maria José Giannini. Vamos ver. O IBIUSI, que surgiu em 57, também faz parte dos chamados institutos isolados, dos quais foram o início da história, né, da Unesp, em 76, quando nós completamos 40 anos. É sem dúvida um marco aqui, como o hino fala, né, para o Oeste. E nós sabemos que todos foram desbravadores. Que nós tivemos muitos desbravadores que vieram a esta terra, e vocês, principalmente, foram os grandes desbravadores da educação, da ciência e da tecnologia. Então é este papel fundamental que esta casa tem feito durante todos estes anos para que levasse muito longe o nome tanto do IBIUSI como o nome da Unesp, que todos somos Unesp. Então estamos aqui para comemorar mais um ano desta unidade. E eu gostaria então de realizar uma homenagem a todos aqueles que labutam dia a dia em seus postos de trabalho e estudos, professores, funcionários e aos nossos estudantes que desfrutam deste ambiente para galgar carreiras que nos enchem de orgulho. Eu também gostaria de aproveitar para cumprimentar os nossos diretores aqui presentes, as nossas autoridades, professores, estudantes, funcionários desta casa, que são estes que fazem este exemplo de Casa do Saber. Homenagear aqueles que contribuíram e contribuem para engrandecer esta unidade que constitui esta grande universidade que é a Unesp. E, antes de tudo, uma consideração respeitosa à história desta unidade. E um momento especial para revigorar a lembrança do papel decisivo do conhecimento, de sua construção e socialização no mundo contemporâneo. Ao longo destes anos, o IBIUSI foi também palco para as principais discussões que atravessaram a sociedade. Seus corpos docente e discente trouxeram para junto de si a respeitabilidade específica obtida na esfera pública, graças a uma renovada disposição para o pertencimento à sua época, vale dizer, para o enfrentamento aos principais desafios postos pelo mundo da vida.
E como o deputado falou, foram vários desafios e que o IBILSE participou e participa. Nesses 59 anos de existência, o IBILSE tem oferecido ensino público e gratuito de excelente qualidade aos alunos, além de realizar pesquisas de reconhecimento internacional e oferecer à comunidade serviços de extensão em todas as áreas do conhecimento. Ao comemorarmos a sua fundação, resgatamos a memória e, com isso, preservamos a história e contribuímos para a nossa maior identidade. Nossa maior contribuição é formar recursos humanos, contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico e social, e as boas universidades públicas, elas mudam trajetórias de vida e, por conseguinte, mudam trajetórias de estados, e aqui eu falaria de municípios e de nações. Conforme foi mencionado, o papel importante de todas as unidades da Unesp, e eu neste momento falo aqui do IBILSE, tem um papel fundamental para este Estado, no seu desenvolvimento científico, no seu letramento, em termos de cultura, de arte, de inovação e desenvolvimento. Então, este Estado é um exemplo para o Brasil. E, conforme foi dito, ele é, sim, a força motora deste Brasil. Hoje nós temos e representamos quase 50% de tudo que é publicado no Brasil. A Unesp contribui com 8% para o Brasil e 22% para este Estado. Ao longo de 59 anos, foram mais de 10 mil alunos de graduação formados, mais de 2 mil mestrados e doutorados defendidos no IBILSE, e alguns eu os conheço, e estão hoje levando o nome desta unidade e engrandecendo-a. Portanto, este instituto tem papel destacado na história desta universidade, que este ano completa 40 anos. E é considerada entre as universidades tem 40 anos, a primeira universidade do Brasil. Apesar de 40 anos ser pequeno no espaço temporal de muitas universidades, a Unesp já se insere historicamente como exemplo vitorioso, e isto só é possível por existirem unidades como estas, que contribuem para seu engrandecimento. A Unesp, a universidade, é um espaço privilegiado para o pluralismo de ideias, às vezes divergentes, às vezes antagônicas, baseada no respeito à diversidade cultural, aos direitos humanos, ao meio ambiente e à democracia. Professores ilustres ocupam e ocuparam diversas posições nesta casa de saber plural. Não citarei nomes, mas ainda hoje desfrutamos de sua presença, que tanto contribuíram e contribuem para esta unidade e para a nossa universidade. Seus corpos docente e discente trouxeram para junto de si a respeitabilidade obtida na esfera pública, graças a esta disposição de contribuir para uma sociedade. Membros do corpo docente e dos pesquisadores têm sido ano a ano líderes nas salas de aula, em seus laboratórios, em diferentes colegiados, abrindo espaços, mostrando a sua competência, detentores de várias premiações, representando-nos nos diferentes locais de discussão da ciência. Bacana, essa foi a professora Maria José Giannini, que representou a reitoria da Unesp na solenidade de comemoração dos 59 anos do IBILSE, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto. Daqui a pouco nós vamos ouvir uns trechos do pronunciamento da professora Maria Tercília de Oliveira, a atual diretora do IBILSE de São José do Rio Preto, e vamos falar um pouquinho também, no próximo bloco, sobre o lançamento da história, do resgate da história da FAF IBILSE de São José do Rio Preto. Um pronunciamento da professora Zuleika Atabi, que presidiu a comissão de resgate e trabalhou nos últimos 3 anos para a produção
de um livro histórico, de um resgate importantíssimo da história da FAF e do IBILSE em São José do Rio Preto, que foi lançado na última sexta-feira, lá na solenidade dos 59 anos da instituição. Um rápido intervalo e voltamos na sequência para continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, logo depois. Até já. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. E nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Nós estamos conversando hoje sobre o aniversário do IBILSE, os 59 anos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto. 59 anos que se completaram ontem, dia 10 de abril, mas que foram comemorados na sexta-feira, dia 8, em solenidade realizada no auditório da instituição aqui em São José do Rio Preto. Nós tivemos ali, além dos pronunciamentos, além das falas todas alusivas a essa data tão importante, os 59 anos de existência do IBILSE e também, de certa forma, os 40 anos de existência da Unesp, no qual ele foi agrupado a partir de 1976. Nós tivemos várias
manifestações artísticas também. Houve uma exposição de telas de pintura sobre o Ibilce, telas do artista plástico Maurício Borim. Tivemos apresentações culturais, entre elas a do Coral da Unesp, que, entre outras coisas, interpretou o hino nacional brasileiro e o hino de São José do Rio Preto. Tivemos ainda a apresentação do Quarteto Rio Pretense, 4 musicistas fantásticos aqui de cidade de São José do Rio Preto, que engrandeceram ainda mais esta comemoração pelo aniversário do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. E uma série de pronunciamentos, entre eles o da diretora do Ibilce, a professora Maria Tercília de Oliveira. Ela traçou um rápido panorama sobre a história desses 59 anos e a gente vê agora aqui no Opinião Cidade. Vamos ver. Bem, então no dia 10 de abril, hoje é dia 8, né, nós estamos adiantados 2 dias, o campus do Ibilce Unesp São José do Rio Preto está completando 59 anos de contribuição ao ensino, pesquisa e extensão. Não somente para a cidade de São José do Rio Preto e região, mas também para o Brasil e para o exterior. Tivemos nesse ano, em janeiro, também a comemoração dos 40 anos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E para o professor Dr. Júlio César Durigan, reitor da Unesp, a Unesp fez em 40 anos o que algumas universidades do mundo não fizeram em 400 anos. É hoje exemplo de universidade descentralizada e multicampus. Passou de uma universidade totalmente desconhecida para uma universidade respeitada, conhecida, lembrada, tanto no Brasil como no exterior. Portanto, resgatar a história dessa universidade significa reverenciar os cidadãos riopretenses, idealistas da década de 50, que sonharam em instalar uma universidade numa cidade do interior, distante a mais de 400 quilômetros da capital. Naquela época, nossos políticos e a comunidade em geral tinham como principal anseio ter na cidade de São José do Rio Preto uma universidade pública para oferecer a seus filhos um ensino superior de qualidade. Os jovens riopretenses, na década de 50, se quisessem estudar, enfrentavam, além dos grandes obstáculos próprios de uma capital como São Paulo, a grande distância, os poucos recursos de transporte e as dificuldades financeiras. Vou, nessa leitura breve, fazer um relato, breve, muito breve, dessa nossa história, ressaltando alguns nomes e omitindo outros, mas todos fizeram parte da nossa história. A primeira tentativa em criar uma universidade de São José do Rio Preto data de 1949, quer dizer, da década de 40. Foi feita essa primeira tentativa por um deputado ligado à nossa região, Sidney Delcides de Ávila, e deveria ser vinculada à USP, que já estava consolidada na época. Mas, apenas em maio de 1955, após várias tentativas do vereador Daúde Jorge Simão, foi efetivada a criação desse instituto, que foi concebido inicialmente como Universidade Municipal de São José do Rio Preto, a UMURP, em uma sessão polêmica da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de fazer um parênteses e destacar a importância dos nossos vereadores e dos nossos políticos da época e a força que eles tiveram. Com a presença de estudantes no ensino médio e da comunidade riopretense, que ansiavam por essa conquista. Conta a história, que está narrada no livro, que após a aprovação da UMURP, houve uma grande euforia da plateia e o vereador, professor e advogado Daúde Jorge Simão, mentor do projeto, foi carregado nos ombros pelos estudantes. A UMURP, na verdade, acabou não se consolidando, porque nós não tínhamos cursos suficientes para ter uma universidade. Mas apenas 2 meses depois foi criada a FAF. E, no entanto, o funcionamento só ocorreu em janeiro de 1957, após a assinatura do presidente Juscelino Kubitschek. E a aula inaugural aconteceu em 10 de abril de 1957. Como conta a nossa historiadora, a professora Dilson Lodge, que já repetiu essa história maravilhosa várias vezes, em uma inesquecível solenidade no Cine Rio Preto, o maior cinema da época, que ficou totalmente lotado pela comunidade riopretense e por destacadas autoridades da época. Na tela, nós estamos apresentando os primeiros prédios da FAF, até chegar aqui na nossa instituição, no Ibilce, aqui instalado no Jardim Nazaré.
No começo, então, a faculdade funcionava no Instituto de Educação, com o Sr. Gonçalves. Não sei se poderia voltar. Então, isso. A Rua Prisciliano Pinto, no bairro Boa Vista. E nesta época, apenas 4 cursos estavam instalados nessa instituição, né? 3 cursos da área de Humanas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia, e um curso da área de Biologia, que era o curso de História Natural. Logo depois, pela necessidade de ampliar as classes e melhorar a infraestrutura, foi alugado pela prefeitura outro prédio, né, ao lado, na esquina da Rua Prisciliano Pinto, o próximo. Aí à frente do Monsenhor, o próximo. Isso, esse prédio. Então, hoje, nesse prédio funciona a sorveteria Lasca. Quem frequenta Boa Vista vai reconhecer, né? Está bastante diferente, ainda preserva a arquitetura. De 1957 a 1959, a FAF foi então uma faculdade municipal. Mas, em 1959, pela luta, reivindicação dos alunos, docentes e servidores, nós conseguimos finalmente a estadualização no governo do professor Jânio Quadros. Eu assisti a entrevista do professor Laerte, que não está presente. Está o professor Laerte. E ele nos contou na entrevista, né, da TV Rio Preto, como foi, né, o diálogo entre o Jânio Quadros e o nosso prefeito da época, que era o professor Dr. Alberto Andaló. Né? Então foi muito interessante. Não vou repetir, professor. Não dá para repetir. Né? Então, de 1960 a 1974, estabeleceu-se na Rua General Glicério, local do atual prédio da Secretaria Municipal de Educação. Então, esse prédio, para quem é riopretense, né, vai lembrar que hoje, atualmente, funciona a Secretaria Municipal de Educação. Então, desde 1974, nós ocupamos este prédio aqui, né? Por favor, pode passar. É algumas salas lá da Secretaria Municipal de Educação, é o que era o ex-prédio da FAF. Um grupo importante de teatro, que também foi destacado na entrevista do professor Laerte, consta também no livro. E aí, desde 74, então, nós estamos nesse prédio, que é aqui no Jardim Nazaré, que foi comprado pelo Estado, onde seria construído o Seminário Diocesano de Rio Preto. Pode passar. Em 30 de janeiro de 76, com base na Lei número 952/76, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, foi criada. Inicialmente agregando e incorporando 14 faculdades já implantadas no interior paulista, como já foi destacado pela professora Maria José. Entre elas, a nossa tradicional e pioneira Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Preto, a FAF. As instituições estaduais incorporadas foram das cidades de Araraquara, Assis, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Araçatuba, São José dos Campos, Botucatu, Guaratinguetá e Jabuticabal. Com a junção desses institutos isolados, o nome da FAF foi alterado para Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, IBILCE. Também repetindo a fala do professor Orlando Bossoni, que ele destacou bastante sobre isso. Dessa forma, a nossa cidade e a região acompanharam, participaram e fizeram parte do crescimento da Unesp desde a sua criação. A Unesp possui atualmente 34 unidades, faculdades e institutos, distribuídas em 24 cidades paulistas, sendo que o IBILCE é um dos campos mais complexos da Unesp. Eu sempre repito isso, porque eu viajo como diretora e já viajei como vice-diretora e acompanho sempre o que acontece nas outras unidades, que são importantes, muito importantes, mas a nossa eu destaco que é muito complexa. Por quê? Porque nós temos aqui as 3 grandes áreas do conhecimento: biológicas, exatas e humanas, em uma única unidade administrativa. Conta com 11 cursos de graduação, também como já foi destacado pela nossa cerimonialista,
2.015 alunos de graduação, 12 programas de pós-graduação, 984 mestrandos e doutorandos, além de cursos e programas de extensão, que são oferecidos semestralmente à comunidade interna e externa. Os 234 docentes são apoiados pelos 212 servidores técnicos que nos ajudam a realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão. E isso tudo movimenta a economia, a cultura e a política da cidade e região. Então, nós não percebemos, mas circulam aqui no IBIUSI 4.000 pessoas quando nós somamos tudo isso e ainda pensamos na nossa atividade de extensão, que atraem o público da nossa comunidade de Rio Preto e região. Ressaltamos que os cursos de graduação receberam excelente pontuação na última avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. É isso. Depois desse pronunciamento da direção da instituição, né, do IBIUSI, houve a apresentação da Comissão de Resgate da Memória FAF-IBIUSI e o lançamento do livro Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras FAF, uma história de conquistas e divergências. Os autores, a comissão, explicou que essa obra, esse trabalho de resgate da história foi dividido em duas partes. A primeira, que foi lançada agora, ele abrange o período de existência da FAF até a criação da Unesp em 1976. Oportunamente, será então lançado um segundo volume, uma segunda obra, que cuidará da própria criação do IBIUSI, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Quem falou sobre o trabalho de história realizado nos últimos 3 anos em São José do Rio Preto, por uma comissão de professores, pela Comissão de Resgate da Memória FAF e IBIUSI, foi a professora Zuleika Atabi, que nós vamos ouvir agora, resgatando esses momentos também de apresentação do livro lançado na sexta-feira. Vamos ver. Pois é, justamente a história dessas pessoas e dos fatos que criaram, que relatamos em nosso livro. Pessoas que, acreditando na pujança da cidade e no mérito de seus habitantes, alavancaram o progresso que hoje vemos e do qual desfrutamos. E assim, passo a passo, criaram um centro de estudo superior que cresceu e se desenvolveu até se transformar no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, um dos orgulhos da nossa cidade. Estamos aqui para fazer um duplo registro. Primeiro, a nossa gratidão àqueles inesquecíveis pioneiros. Depois, o nosso reconhecimento a todos que contribuíram para que a saga desses pioneiros fosse encartada nessa obra. Muito bacana. A TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, sente-se participante dessa história por ser um dos legados do IBIUSI, da Unesp, para a comunidade de São José do Rio Preto. A TV Rio Preto, a TV da cidade, como se chamava antigamente, foi criada dentro da universidade, dentro do IBIUSI, São José do Rio Preto. Hoje se transformou numa emissora comunitária que pertence a toda a comunidade, pertence a toda a coletividade rio-pretense e se esforça no sentido de prestar serviços a toda essa comunidade. Eu queria mais uma vez parabenizar a direção, todos os docentes, todos os alunos, todos os funcionários do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas pela chegada aos 59 anos de história, 59 anos de atividades, desde o tempo da FAF até hoje aqui em São José do Rio Preto. Parabéns a todos. Dentro de mais alguns meses, no próximo ano, nós teremos certamente uma festa maior ainda, o aniversário dos 60 anos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Esperamos estar aqui para a gente continuar acompanhando todo esse trabalho de pesquisa que vem sendo realizado pelo Instituto, todo um trabalho de grande importância para a comunidade, não apenas de São José do Rio Preto, mas de toda a região, do estado de São Paulo e do Brasil também. Parabéns a todos. E com isso, nós estamos colocando um ponto final nesta edição do Opinião Cidade de hoje. Foi uma edição muito especial para a gente poder apresentar essa comemoração dos 59 anos do IBIUSI, convidando a todos para que estejam conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.